João Gabriel Pinheiro Chagas é candidato a vice-prefeito na chapa com o Dr. Heloísio. A dupla concorre pela coligação Poços da Esperança com a Federação Brasil da Esperança com os partidos PT, PCdoB, PV e também DC e PSB. Ele é natural de Poços de Caldas, tem 47 anos, é casado, tem 2 filhos e um neto. É jornalista, diretor do Jornal da Cidade e bacharel em Direito. É filiado ao PSB há 14 anos, além de ser o atual presidente do partido. Vem de família com forte atuação na política de Poços de Caldas. É primo do ex-prefeito Carlos Pinheiro Chagas, neto do ex-prefeito e ex-deputado estadual Sebastião Pinheiro Chagas e é bisneto, do ex-deputado federal Oscavo de Farias Lobato. Seus pais são Ilaíra Henrique Freitas e Maria Cláudia Pinheiro Chagas. O candidato disputou as últimas eleições, sendo candidato a vice-prefeito pelo PSB, mas ele não foi eleito. Então eu dou uma boa noite aqui ao João Gabriel, que com o João Gabriel aqui hoje a gente encerra a série de eleições no 360, mas eu já tenho muito para conversar com ele. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carol. Tudo Prazer bem? te receber, viu, Prazer João? É meu. Primeira vez que eu Primeira vez programa, comigo, né? Já podia ter vindo antes, né? Para falar sobre jornalismo, sobre Pois a é. imprensa de Poços de Caldas, mas já fica o convite para uma próxima vez. Mas os últimos serão os primeiros. Não viu, é Carol? isso? Não é O pessoal verdade? fala isso, É João. isso aí, ó. Até brinquei com o João que quando ele chegou, falei, João, te conheço há tanto tempo da imprensa de Poços, né? Me surpreendeu que você tem um neto lindo. Que Pois você é, mostrou, né? um bonequinho. É isso aí. João, mas vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para falar um pouquinho do plano de governo seu e do seu candidato, que é o Dr. Heloísio. E eu quero começar perguntando sobre a sua escolha para vice-prefeito. Você acredita que isso veio para agregar mais apoio político, até devido à sua história na política de Poços de Caldas, ou porque você realmente vai ser uma peça atuante fundamental ali para o governo? Carol, como você mesmo falou aqui na minha apresentação, né, eu fui candidato a vice-prefeito de Poços de Caldas pela primeira vez na eleição municipal de 2020, foi junto com o próprio Heloísio. A última, né? A última, 2020, né, junto com o próprio Heloísio, também pelo PSB, o Heloísio pelo PSB, eu também pelo PSB. Né, e agora, na eleição municipal de 2024, né, a gente conversou com várias pessoas, vários grupos políticos, né, e quando se afunila, né, para se tomar a decisão da escolha do vice, né, o meu nome surgiu, né, o grupo político ali que a gente atua entendeu que a melhor opção no momento seria a reedição da dobradinha de 2020, né, o Luiz prefeito e eu como vice, né? E eu, logicamente, se eu for eleito, eu pretendo ser um vice atuante, né? Porque a gente, como jornalista, né, Carol, a gente conhece ali os problemas que tem na cidade, a gente diariamente recebe informações sobre o que está acontecendo, os problemas, desafios, e eu acredito que eu posso agregar a uma gestão, caso eleito, né, na solução desses problemas, né? Então, eu acho que isso também pesou ao meu favor. Ô João, a gente sabe que a prefeitura já foi herdada pelo prefeito atual com dívida, né? E ele aumentou essa dívida, a dívida está maior ainda, a gente sabe disso. Então, se vocês forem eleitos, vocês vão herdar uma prefeitura aí com uma dívida enorme. Como é que vocês pretendem executar esse plano de governo que vocês propõem com essa dívida e garantir orçamento para novas iniciativas e que isso não cause um rombo ainda maior? É isso mesmo. Não, só para o pessoal entender melhor, né, essa questão aí de dívida, né, Carol, acho que é importante entender que existe 2 tipos de dívidas, né? A dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, que necessariamente não foi contraída numa gestão, ela é contraída inclusive de gestões anteriores. Isso quer dizer o quê? São empréstimos, financiamentos que o município contrai para executar justamente as obras, né? Então, assim, dificilmente, né, uma gestão vai conseguir pagar toda a dívida, né? A dívida, ela é administrada. E depois tem a dívida de curto prazo ali, que são compromissos que você tem com fornecedores, prestadores de serviço e que você precisa pagar, né? Então, a gente tem informações, né, através do portal da transparência, que a dívida do município hoje está mais de 400 milhões de reais, né? E esse número pode ficar ainda maior ao final desse exercício, né? Então, assim, como se pagar uma dívida desse volume, né? Considerando ainda por cima, Carol, que o orçamento municipal executado em 2023 foi de R$1 bilhão. Então, vamos dizer assim, numa conta grosseira aí, que praticamente metade do orçamento que o município dispõe está comprometido com dívidas, né? Então, o que você tem a fazer, sendo que não dá para pagar? Você tem
que enxugar as despesas, né? Você tem que rever contratos, rever aqueles gastos e investimentos para ver se é realmente necessário você fazer aquele volume de investimentos, né? E a gente sabe que por conta desse valor da dívida, a capacidade de investimento do município fica muito limitada. E aí como a gente vai fazer as obras e atender as demandas da população? A gente vai ter que correr atrás do governo estadual e do governo federal. A nossa candidatura, ela tem um forte apoio do ex-deputado federal Geraldo Tadeu, que também foi prefeito de Poços de Caldas. O Geraldo, ele foi 3 vezes deputado federal, né? E ele é assessor direto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o Geraldo é uma pessoa que ele tem amplo acesso em Brasília, né? Então, assim, ele tem amplo acesso em ministérios, no próprio governo federal. Então, a gente considera que o Geraldo Tadeu é uma peça-chave para a gente conseguir captar recursos para as grandes obras que o município precisa. Então, a gente está contando com isso, né? Redução de gastos, revisão de contratos e correr atrás, né? Aí gastar sola de sapato, correr em Brasília, correr em Belo Horizonte, atrás dos recursos para a gente fazer as obras que a população precisa. Aproveitando que você falou nessa questão de executar medidas para contenção de despesas, inclusive no plano de governo de vocês falam sobre esse planejamento rigoroso dos gastos públicos. Isso incluiria, se necessário, João, exonerar funcionários, corte de gastos de funcionários? Vocês pretendem fazer isso, enxugar a máquina mesmo? Não tem como você cortar ali o servidor público, né? Porque o servidor público tem estabilidade, né? Então não é possível você simplesmente chegar lá e dispensar o servidor, né? Inclusive os servidores, a gente precisa deles para a máquina funcionar, né? O que pode ser feito ali para redução em termos de cargos, como você disse, é reduzir ali um pouco os cargos comissionados, né? A gente pode inclusive utilizar servidores que já estão estabelecidos na administração para preencher esses espaços, né? O servidor público é peça-chave no funcionamento do município, né? A gente tem que tratar bem o servidor. O servidor público hoje em dia, Carol, ele relata quase que diariamente para a gente nas ruas uma perseguição e um assédio moral sem precedentes na história política de Poços de Caldas, né? E a gente vai mudar isso. Logicamente que se a gente for eleito a partir de janeiro, a gente vai acabar com essa cultura de perseguição ao servidor público. A gente vai implementar uma cultura de paz. O servidor tem que chegar para trabalhar em paz, fazer o papel dele, ir embora para casa e voltar no dia seguinte. João, em relação a questões de gastos exorbitantes, olhando para a administração atual, qual gasto vocês não teriam feito, qual investimento vocês não teriam feito? Bom, tem um gasto que aí a gente já também recebeu vários relatos de professores e educadores que atuam na rede municipal de ensino, em relação aos gastos com o projeto Ativamente, que foi implementado ali sob o pretexto de se introduzir inovações tecnológicas e coisas do tipo ali na rede municipal. Mas é quase um consenso entre os professores que esse projeto não funciona a contento. Se gasta em torno de mais de R$2 milhões por ano, né? Já está no 2º ano do contrato, né? Então aí a gente já gastou em torno de R$2 milhões com esse projeto, que ele não funciona efetivamente bem, segundo os próprios professores nos relatam, né? E agora, mais recentemente, né, o Ministério Público determinou que esse contrato não deve ser renovado automaticamente. Se a Prefeitura tiver interesse em manter essa proposta educacional, ela tem que fazer de fato uma licitação, porque quando esse contrato foi assinado, foi por dispensa de licitação, né? Então, o município já foi notificado pelo Ministério Público a respeito dessa questão, né? Então, o contrato se encerra no final do ano, então, provavelmente, a partir do ano que vem, nós não iremos dar sequência nele. Esse é um gasto que a gente considera, assim, que é desnecessário, porque ele não funcionou, infelizmente, de forma efetiva como se esperava. E a gente também tem um outro caso, Carol, só para fechar esse ponto aqui, em relação ao investimento feito pela Prefeitura na terceirização da saúde. A gente sabe que Poços de Caldas já passou por um processo de terceirização da saúde na gestão, entre o final da gestão do Sebastião Navarro e o começo da gestão do Paulinho Coruminas, através do Instituto Solos, que passou a administrar uma série de PSFs aqui em Poços. E não deu certo, deu um rombo na Prefeitura, não se devolveu os valores para os cofres municipais e o sistema simplesmente não funcionou, né? Hoje em dia, a gente tem uma terceirização da maior parte da nossa saúde aqui em Poços de Caldas através de um contrato com uma entidade de uma cidade do estado de São Paulo, em que entre junho de 2023 a junho de 2025, que foi renovado o contrato, a Prefeitura vai gastar, sem considerar aí aditivos que devem acontecer ao longo dos próximos meses, R$141 milhões. Só para constar, o orçamento aí da saúde em Poços de Caldas é em torno de R$400 milhões. Então, você faz a conta e vê
o tamanho da mordida que essa terceirização está causando nos cofres municipais. E eu falo em relação a isso, Carol, porque a saúde tem que ser municipalizada e tem que ficar sob o comando da prefeitura. Só usando como exemplo a gestão do Heloísio, quando ele foi prefeito, ele construiu ou reformou 10 unidades básicas de saúde, ele implementou a UPA, pôs a UPA para funcionar, porque ele recebeu ela inacabada, ele fez a implementação do programa Mais Médicos, e a partir de todas essas ações de reorganização do sistema de saúde aqui em Poços, Poços de Caldas foi considerada a 27ª melhor saúde pública do Brasil, segundo a revista Exame. Então é possível de fazer, já foi feito, e se a gente estiver lá, vai fazer de novo. O plano de governo de vocês, João, fala da criação de subprefeituras dentro do plano, Como é que vocês pretendem criar essas subprefeituras e garantir realmente que elas têm a autonomia necessária para efetivamente melhorar a gestão local onde elas forem implementadas? Essas subprefeituras, Carol, na verdade já existem essas estruturas aqui, Então, na verdade, seria uma melhor estruturação das regionais, Regional Sul e Regional Leste, principalmente, Então, já existe esses equipamentos. Subprefeitura é um termo aí que a gente utiliza. Mas vocês pretendem ter alguém ali, um subprefeito? Já existe, esse cargo já existe no coordenador da Regional Leste, coordenador da Regional Sul, Então, assim, o que a gente vai fazer é melhorar a estrutura, inclusive melhora de estrutura de maquinário, Porque a gente sabe que a cidade é grande, e não tem como você ficar deslocando máquina para todas as regiões. Toma uma aguinha aí, enquanto eu aqui vou elaborar na próxima pergunta em relação à questão do crescimento econômico aqui de Poços de Caldas, que o plano também menciona, essa retomada do crescimento econômico. Ações práticas, o que vocês pretendem implementar aí para gerar novos empregos, incentivar o empreendedorismo local? Carol, quando a gente fala em gerar novos empregos, todo mundo fala assim, vamos buscar novas empresas, vamos buscar novas indústrias, como se fosse algo simples, Isso aí deve ser uma busca ativa de qualquer gestão, Deve existir lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma busca ativa por empresas, isso aí é de praxe, Mas a gente tem algumas propostas inovadoras em relação... Eu vou pedir para desligar esse arzinho aqui para você, porque o ar me pega também, viu? Pedir aqui pro pessoal aqui da produção de desligar o ar pra gente. Toma essa aguinha aí. Fica à vontade. Voltei. Não, vou fazer melhor. Eu ia fazer um breve intervalo também, então deixa eu fazer esse intervalo. Beleza. E a gente volta, e aí a gente tem muito mais para conversar aqui, e eu volto em instantes. No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, as paredes não abrigam simplesmente salas de exames ou consultórios. Elas abraçam uma nova visão, uma estrutura onde cada detalhe foi minuciosamente planejado para oferecer conforto, luxo e cuidados excepcionais. GR Day Clinic, Rua Paraíba, 672. GR Vivare, Jardim dos Estados.
Estamos de volta com o Jornal 360, aqui hoje, encerrando nosso ciclo de entrevistas com os vice-prefeitos para a Prefeitura de Poços de Caldas, e que está encerrando aqui comigo é o João Gabriel, né, que faz a chapa com o doutor Heloísio. A gente saiu do último bloco, conhecemos aí um pouquinho da história do João Gabriel, ele falou já dessas questões de assumir o governo com o doutor Heloísio, e eu saí aí para o intervalo falando da questão de gerar novos empregos. Você estava falando que o pessoal acredita que é só trazer indústrias, não é isso? Então eu queria que você continuasse, concluísse para nós. Você me salvou, viu, chamando o intervalo, porque a voz começou a falhar. A gente está aqui, viu, mas eu também sinto muito, né? A gente está com o ar aqui, estava bem forte, devido ao calor, né, gente? Eu falei assim, como é que perde a voz no final da campanha? Pois é, não pode, né? Mas hoje eu estou desde as 4 da manhã falando, tá agora já são aí quase 8h15, né? Vai encerrar aqui comigo. Vou encerrar aqui. Mas só para completar a pergunta que a Carol tinha feito em relação a essa questão da geração de empregos, a gente tem uma proposta ali que é muito interessante, Carol, que é a criação da incubadora de startups, né? Essa proposta, ela basicamente visa que a Prefeitura e o IF Sul de Minas façam uma parceria, e a Prefeitura investe entre 1 milhão e 2 milhões de reais, né, para a criação de startups, para essas startups criarem ferramentas tecnológicas para serem implementadas no comércio de Poços de Caldas, nos micro e pequenos empresários. A partir com essas ferramentas, o negócio se desenvolve, e a gente estima, aí, considerando aí um número pequeno aí de 500 micro ou pequenas empresas, se cada uma delas conseguir, através dessas ferramentas tecnológicas, contratar mais 2 funcionários, você cria aí 1.000 vagas de emprego sem fazer muitos esforços e investimentos em estrutura, né? Porque a gente sabe, por exemplo, assim, que quando grandes indústrias vêm para a cidade, consequentemente, vêm funcionários de fora também, porque às vezes são empregos que têm uma capacitação que a cidade não disponibiliza, né? Então, quando vem esse pessoal todo de fora, você tem que também oferecer serviços públicos para as pessoas, né? Você tem que aumentar o volume de vagas em creche, na saúde, né? Você tem que melhorar as vias, enfim, são investimentos que você precisa fazer. Com essa proposta da incubadora de startups, a gente consegue ampliar as vagas de emprego aqui em Poços sem fazer grandes investimentos em estrutura, né? E logicamente que a gente cria também, né, futuros aí, meninos e meninas aí para trabalhar no mundo tecnológico. A gente sabe que a digitalização, né, você trabalha também com isso, já né? está aqui. Você sabe que o futuro já chegou, mas, né? Mas, João, aí você até me instiga aqui nessa questão da cultura. Sim. Porque hoje a gente não tem em Poços de Caldas uma cultura, né, de inovação, uma cultura de ecossistema de inovação. Sim. E sei hoje que existem pessoas trabalhando para isso, mas vocês pretendem trabalhar também essa cultura de inovação? Porque eu acredito que muita gente que está assistindo a gente não sabe nem o que é startup. Pois é. Então, Carol, eu não sei se você chegou a visitar ali a Cidade da Inovação, né, que o IF Sul de Minas acabou de lançar recentemente. Você teve, né? Você viu que maravilha que é o lugar, né? Incrível. O negócio o pessoal lá faz um trabalho maravilhoso. De primeira linha, né? Então, assim, usando aquela estrutura ali do IF Sul de Minas que a gente vai implementar essa incubadora de startups. Startups são ali, vamos dizer assim, são hubs ali, né, de empresas ali que as pessoas fazem criações tecnológicas, né? A gente precisa estimular isso, inclusive no nosso plano de governo a gente tem a previsão ali de criação realmente de um polo tecnológico, né, unificando todas essas estruturas educacionais que existem aqui em Poços, né? Eu cito mais uma vez o IF Sul de Minas, né, a Unifal, né, que estão todas ali próximas, a própria PUC, né, e a gente tem também a Anhanguera. Então é possível, né, se criar aí um grande polo tecnológico para a gente fomentar a geração de empregos, né? E quando a gente fala em geração de empregos, a gente está falando também, Carol, de geração de empregos que tem uma melhor remuneração, né? Não é simplesmente, vamos dizer assim, o chão de fábrica, né, que ganha. É que essa é uma questão que muita gente fala de Poços, né? Que aqui o pessoal paga muito mal, porque a gente está dentro desse piso de Minas Mas Gerais, porque falta uma melhor capacitação, né, dos funcionários, né? Então, assim, todas essas iniciativas a gente pretende, né, capacitar as pessoas para que elas possam ter uma remuneração melhor. E só para complementar, Carol, essa questão aí da geração de empregos, a gente também tem um plano ali da criação do mini distrito industrial do Marco Divisório, aproveitando todo aquele espaço disponível que existe lá, né? Porque hoje em dia o distrito industrial que tem ali na Zona Sul, segundo a Prefeitura, já está com cerca de 80% dos espaços ocupados, né? Então, assim, rapidamente, né, em breve vai se esgotar o espaço disponível ali. A gente tem também o mini distrito do Kennedy, né, do Jardim Kennedy, né? Então, assim, a unificação de todos esses espaços e estruturas para a gente colocar realmente Poços de Caldas, né, numa vanguarda ali da tecnologia aqui no sul de Minas. A gente tem
Santa Rita do Sapucaí, que é uma referência, Sem né? dúvida. Não só na região, como no estado também do E é uma Brasil. cidade tão pequenininha, né, E é uma João? cidade menor do que Poços, cresceu né? muito na questão Então de inovação. a gente pensa, por que Poços também não pode, né, Deve, ter essa Poços característica? deve. Né? Poços de Caldas, né, Carol, a gente sabe muito bem que é uma cidade que nasceu do turismo, né? Mas eu acho que a gente também pode trazer para a cidade essas questões aí da tecnologia, né, da indústria, né? Dá para conciliar tudo, né? Não, eu tenho certeza disso, né? A gente é muito privilegiado, né? Poços é uma Muito, cidade maravilhosa, né? Você, falando aí nessa questão de Poços começou como turismo, o trem turístico também foi mencionado na proposta de governo de vocês. E por que vocês acreditam aqui, João, que isso seria viável agora, considerando que várias tentativas já foram feitas e nada funcionou? Na verdade, Carol, no final da gestão do Heloísio em 2016, ele conseguiu um recurso do BDMG para se investir 10 milhões de reais na criação de uma linha turística, né, entre a FEPASA e a Estação Bauxita, né? Então, o trem turístico teria aquele percurso ali, se eu não me engano, de 9 quilômetros, né? Só que, infelizmente, se abandonou essa ideia depois que assumiu a atual gestão. E aí o dinheiro teve que ser devolvido para o Estado, né? Depois o Estado até redirecionou esse investimento para uma outra cidade para fazer o trem turístico, né? Então a gente considera que o trem turístico tem um grande potencial atrativo de turismo, né? E turismo é receita, turismo é renda, turismo é dinheiro. Só para complementar essa questão do turismo, Carol, tem um ponto muito importante. Às vezes as pessoas defendem ali a questão da expansão do trem turístico entre a estação FEPASA e a estação de Águas da Prata. Só que existe ali, a partir da estação Bauxita, né, os trilhos do trem a partir daquele ponto ali estão sob concessão. E a concessionária, ela não aceita a reativação do trem passando pelo trecho que ela detém a concessão. Então, se você ouvir alguém falar que vai reativar o trem entre a estação Bauxita e Águas da Prata, está mentindo. Muito bem, João. Em relação também à questão de segurança pública, né? Nós tivemos aí grandes episódios envolvendo segurança pública, infelizmente, com os nossos comerciantes, especialmente aqui no centro de Poços de Caldas. E a gente vê muito planos de governo que focam apenas no aumento do policiamento. E eu queria saber a visão de vocês para uma abordagem mais profunda que ataque as causas dessa questão da violência. Carol, essa questão da segurança pública, a gente tem 2 pontos ali que a gente pretende investir, né, e incentivar. O primeiro ponto para se combater a criminalidade e se investir em segurança pública é a educação, né? E a gente vai fazer isso aí através da retomada da educação em tempo integral, né? Na gestão do Heloísio, cerca de 80% das unidades atendiam em educação em tempo integral. O que é educação em tempo integral? A criança ou adolescente tem aula no período da manhã e no contraturno, né, que é no período da tarde, ele tem outros tipos de atividade, de esporte, lazer, cultura, para ele não ficar nas ruas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, criança e adolescente vagando na rua ali pode ser muito bem cooptado, né, pelo crime, pelo tráfico e tudo mais. Então, é um grande instrumento para combater a criminalidade, é a educação através da educação em tempo integral. Então, a gente vai investir muito nisso. Na gestão do Heloísio, ele comprou aquela antiga sede do SESI, lá na Zona Sul, e transformou no SEI João Monteiro, que é um espaço maravilhoso, mas que, infelizmente, nesse momento, ele está subutilizado. Então, a gente precisa retomar a utilização do SEI João Monteiro e também de outras estruturas. Por exemplo, assim, a gente pode também implementar a escola em tempo integral, né, no contraturno, em ginásios poliesportivos espalhados pela cidade, que eles estão subutilizados, né? Então, existem as estruturas, né, mas a gente precisa querer fazer. Então, assim, esse é o primeiro ponto aí para se combater a questão da segurança pública. E o segundo ponto é a questão da segurança pública ostensiva, né? É a segurança propriamente dita, né? Que aí, logicamente, a gente sabe que Polícia Militar, Polícia Civil são de competência do Estado, mas a Prefeitura também pode dar alguns direcionamentos, né? Como a gente vai fazer esse trabalho? Reforçando e investindo na Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal agora ela está regida sob um novo estatuto, né, que foi aprovado, se não me engano, em 2014, que é o Estatuto das Guardas, que ele prevê uma série de alterações na legislação, inclusive o uso de arma. Está previsto. Então, assim, não é questão eu quero ou não quero, é previsto e é possível de se fazer. E aí a gente considera que a Guarda Municipal é um instrumento muito importante para ajudar na segurança pública, né? Vai ser um braço ali do sistema de defesa social do município. A gente tem 2 projetos interessantes em relação à questão da Guarda Municipal, que são a criação de 2 grupamentos específicos. O primeiro grupamento atende um pouco aí o que você estava falando também,
a patrulha escolar, né? A gente vai criar um destacamento ali dentro da Guarda Municipal para fazer esse trabalho. Depois daquele episódio que teve ano passado Né, da Escola Dom Bosco, que é uma escola particular, né? A gente viu aí que praticamente todas as escolas particulares contrataram vigias e seguranças, né? Então você passa em frente, ele tem algum vigia e algum segurança, né? E isso não existe nas escolas municipais. Até porque, né, Carol, a gente sabe que a rede municipal de ensino tem cerca de 75 unidades, são 25 escolas e 50 centros de educação infantil. Então, assim, é humanamente impossível ali com o efetivo que a gente dispõe nesse momento. Sem dúvida, né? Para estar fazendo essa... Então, a gente tem que, logicamente, fazer um novo concurso público, né, para contratar novos guardas. O último concurso público da guarda, se eu não me engano, foi em 2000 ou 2002. Então, assim, faz muito tempo, né? Então, está defasado o efetivo, né? Então, a gente precisa reforçar também o efetivo e também investir em equipamentos e infraestrutura. Então, a patrulha escolar é um instrumento que a gente pretende implementar. E o segundo instrumento, que é muito interessante, que é a Patrulha Guardiã Maria da Penha, um destacamento específico da Guarda Municipal, que vai ter uma listagem de mulheres que estão sob medida socioprotetiva, para essa guarda passar lá, eventualmente, em frente aos locais onde ela trabalha e onde ela estuda ou onde ela mora, para inibir ali a presença ali dos agressores, que geralmente é o marido ou ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, para dar uma sensação de segurança para essas pessoas. Porque a gente sabe que hoje em dia a medida socioprotetiva é um pedaço de papel, né? E esse pedaço de papel, infelizmente não protege de nada, né? Se a pessoa quiser cometer o crime, ela comete. A gente tem visto aqui em Poços de Caldas um aumento de casos de violência doméstica, né? Um aumento de casos de feminicídios, e a gente considera que essa patrulha Guardiã Maria da Penha vai ajudar a minimizar esses impactos. João, olha, a gente está chegando já no finalzinho, passamos depressa, Passou né? depressa. A meia-horinha, eu vou te dar aí 1 minuto para você fazer as suas considerações finais e contar para o pessoal aí de Poços de Caldas por que você merece ser eleito vice-prefeito da nossa cidade. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Carol, pela oportunidade, pelo espaço que você está me dando aqui para a gente falar sobre as nossas propostas, né? Eu quero destacar aqui que a gente tem como pilares das nossas propostas a mobilidade urbana, através da implementação gradual da tarifa zero, né? No primeiro ano a gente vai estudar a tarifa zero, vai retomar as linhas de ônibus que foram cortadas durante a pandemia, vai retomar horários que foram cortados à noite e aos finais de semana. Segundo ano, implementação gradual da tarifa zero, através dos estudantes, dos inscritos no CAD único e também aos finais de semana. Terceiro e quarto ano, universalização da tarifa. Segundo ponto importante do nosso plano de governo, eu falei agora há pouco aqui, é a educação em tempo integral e ampliação de vagas na educação infantil. Terceiro ponto, reorganização da saúde, para a gente voltar a disponibilizar para as pessoas um atendimento de consultas, exames e procedimentos que estão represados, apesar de se falar aí de fila zero na saúde, né? E aí eu queria destacar também, Carol, para encerrar, que a nossa candidatura é a única candidatura realmente independente que está disputando as eleições desse ano. A gente não tem vínculo com nenhum tipo de grupo, a gente não deve obrigação para ninguém, a gente só deve obrigação e a gente só tem compromisso com o povo. Por isso eu convido a todos a conhecerem as nossas propostas. Quase que diariamente a gente está ali em frente ao terminal conversando com as pessoas. Quem quiser passar lá para bater um papo, a gente está ali sempre de tarde, passa lá, conversa com a gente. Vamos de 40, dia 6 de outubro está chegando, né? Heloísio prefeito, João Gabriel vice, 40. João, muito obrigado, viu, por você ter participado, ter aceitado ter vindo. Uma boa sorte para você no finalzinho dessa corrida eleitoral. Muito obrigado, Carol. Um abraço a todos. E eu quero te convidar, porque na próxima quinta-feira, hoje eu encerro aqui as eleições com o João, mas tem o último debate dos candidatos, né, aqui na TV Pós. É o último debate que vai acontecer na TV Pós, na próxima quinta-feira, dia 3, às 20h40. É imperdível, é um momento decisivo nas eleições municipais de Poços de Caldas. Então você já coloca aí na agenda, coloca o seu despertador aí, porque 20h40 é o último momento de todos os candidatos ao vivo em uma TV. Combinado? Então, espero que você possa assistir e eu desejo que a gente tenha também ótimas eleições, não é isso? E eu te vejo, então, no dia 10 de outubro, aí sim, de volta ao vivo, já com o candidato eleito. Até mais. Grupo
Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você.